A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre uma explosão dentro dos galpões de beneficiamento da mineradora Imeris, que ocorreu no último dia 6 em Barcarena, no estado do Pará, e o impacto na saúde das pessoas que vivem nas comunidades próximas a essa empresa multinacional francesa. Vamos conversar agora com a Daniela Pantoja, ela que é jornalista, representante do Movimento pela Soberania Popular da Mineração, MAN, e do Movimento Tapajós Vivo, MTV, de Santarém, no Pará. Olá, Daniela, bom dia, prazer em recebê-la. Olá, Marilu, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes, né, do Brasil, do programa. E eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre uma realidade muito triste, infelizmente, que aconteceu na nossa região, assim, no estado do Pará, né, em si. Daniela, bom, na noite que ocorreu a explosão aí, né, nos galpões de beneficiamento, enfim, da mineradora Ímeris, as pessoas viram aí uma fumaça branca, sentiram um cheiro forte, né, de produto químico, foi um ácido altamente tóxico, não é isso, Daniela? Sim, Marilon, é uma situação bem, assim, da gente explicar sobre essas mineradoras em si, já entrando no contexto das mineradoras aqui na região, porque a gente sabe que essas empresas, elas trabalham com esses produtos altamente químicos, né? E o Pará é uma região que é, digamos assim, um palco dessas mineradoras. E, infelizmente, ali em Barcarena, na Vila do Conde, onde fica localizado esse depósito, né, um dos depósitos da mineradora Imeris, teve essa explosão. E, consequentemente, com essa explosão, né, todo esse produto químico vazou, né, porque ali eles trabalham com um produto muito forte, que se chama, é um ácido, né? Então, as pessoas, obviamente, sentiram de imediato esse processo. Algumas já receberam atendimento, né? Logo viram toda a explosão que a gente conseguiu visualizar por imagens, né? Que foram repassadas no grupo de WhatsApp que a gente acompanha. Então, a explosão automaticamente, e depois disso já aquela fumaça branca, né? Que já é daquele produto altamente nocivo à saúde da população. Então, essas pessoas, né, que estavam nas suas casas sentiram, né? Provoca um forte odor essa fumaça e ardência nos olhos também. Então as pessoas automaticamente já sentiram todo esse problema de saúde, porque já afeta logo os olhos, a respiração. E elas tiveram que ser encaminhadas para as unidades básicas de saúde, também porque é a UPA 24 horas, e também para o posto, né, que é a unidade básica de saúde, que é as unidades, que são os postos aqui na região de Barcarena. Então foi totalmente assim, algo muito. Como eu consegui entrevistar uma pessoa, ele disse que a mineradora não se preparou para isso. A gente sabe que isso pode acontecer, obviamente, né? Porque você está no meio de uma cidade, no meio de um bairro, né? E isso pode acontecer. Você trabalhando com produtos altamente nocivos à saúde, químicos, e que, infelizmente, segundo o relato desse entrevistado, eles não tiveram um plano assim né, um plano realmente de contingência, né, para aquela população. Não se preparam realmente para isso. E segundo uma pesquisa, né, na verdade, uma pesquisadora que nós entrevistamos como coletivo do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que é a doutora Simone, que é da Universidade Federal do Pará, essa composição lá, também conhecida como hidrosulfito de sódio, ela tem enxofre na sua composição química. E ela relata para a gente que esse produto era usado em guerras, né, para justamente matar as pessoas, né? Então, a gente observa o quão que essas empresas são irresponsáveis com a saúde da população. E a gente fica um pouquinho reflexivo quanto a isso, porque o município de Barcarena ali não tem somente aquela mineradora, já tem outras empresas também, e não é o primeiro nem segundo, infelizmente, acidente ou incidente ou crime ambiental, como a gente possa falar, que acontece naquela região e que afeta diretamente a saúde da população, fora os danos socioambientais. Exato.
Agora, Daniela, bom, a gente está realmente bastante preocupados aí com a situação aí da população, e como você disse, não é a primeira vez, inclusive nem dessa empresa, nem de outras, né? Quer dizer, é um ato, né, que já acontece de forma recorrente há muitos anos, não é isso? E o que as autoridades, o que o Ministério Público faz? A gente estava acompanhando aqui, antes de conversar com você, né, a gente leu algumas matérias, algumas reportagens, e parece que existe o tal do termo, né, de ajustamento de conduta, o TAC, que não está servindo para muita coisa, não é verdade? Então, qual que é o posicionamento do Ministério Público, das autoridades em relação ao que está acontecendo, o que essa multinacional está provocando na saúde das pessoas, e parece que não avança a coisa aí. É verdade, Marula. Inclusive, né, recentemente, uma comissão de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a ALEPA, ela recomendou a suspensão dessas atividades da empresa, até que seja restabelecido o licenciamento ambiental. Então, essa equipe, né, essa comissão de parlamentares, que foi comandada pelo deputado Carlos Bordalo, que é o propositor do requerimento, deu origem a uma realização de uma vistoria no local, né, para verificar bem antes, assim, depois do acontecido, eles foram acompanhar e avaliar as possíveis violações de direitos humanos e os danos provocados pelo incêndio nesses galpões. Então, eles fizeram um relatório, apresentaram um relatório que contém os fatos que eles observaram nesse local, a visita no depósito, e no relatório eles afirmam que a situação ali, o estado vive é uma exceção ambiental, né? Porque, como ele mesmo citou, o deputado, em uma entrevista coletiva, as outras, você não verifica isso, acontece isso na França e em outros países. E por que aqui no Brasil, mais precisamente também no Pará, tudo acontece, né? São liberadas licenças, o Estado vai liberando licenças ambientais e nem sequer é feito um estudo de impacto antes, e a gente fica assim à mercê do que pode acontecer, mesmo que a sociedade civil organizada e tenha também os deputados que são comprometidos com essa causa, procurem, o Estado, infelizmente, é muito inerte em relação a isso, né? Então, eles já apresentaram essas recomendações, foi direcionada tanto para os municípios que integram esses projetos, né, que causam esses impactos, e ao Ministério Público Federal e ao Estado do Pará também, que é para que seja feita realmente um acompanhamento. Na verdade, eles querem que a empresa pare de atuar ali naquela região, porque a gente sabe, esse é um dos incidentes que aconteceram, que a gente sabe, né, que teve grande repercussão na mídia nacional e tal, mas e outros que às vezes acontecem, outros danos socioambientais e de saúde para aquela população que a gente não sabe, né? As pessoas adoecem, assim, de como a gente observa, né, na Amazônia, as pessoas adoecem, surgem tantas doenças e a gente não sabe o porquê, mas na verdade está bem ali na nossa frente. Os impactos e danos socioambientais de uma atividade que é totalmente nociva à nossa saúde, né? Eu falo nossa saúde porque eu moro na área urbana, mas nós sofremos esses impactos. Então, não é só a população que vive nessas comunidades que são próximas a esses empreendimentos, nós também, se a gente for fazer uma análise, né? Exato. Então, diga. Então, essa comissão enviou essa recomendação ao Ministério Público. O Ministério Público também tem atuado bastante nesse processo, pedindo para que a empresa, como você falou, né, dê essa assistência, porque essa assistência não é só quando acontece, não é para ser só quando acontece esses acidentes, né? Tem que ser frequente. A partir do momento que elas começam a pesquisar para instalar os seus projetos, elas já tem que começar a pensar na população que está ali. E é por isso que é feita uma consulta livre prévia informada, que é previsto na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que é para ouvir realmente se a população quer aquele tipo de projeto dentro do seu território e de que forma aquilo vai ser feito. Mas, infelizmente, geralmente, nunca não é feito esse processo, o que aconteceu com a Imeris, né? Exato. Agora, falando em adoecimento, né, das pessoas que moram aí, e falando desse acontecimento agora pontual e do que vem ocorrendo há muitos anos. A gente, né, ouviu relatos, né, aí de pessoas que falaram que era um tipo de uma fumaça gelada, né, que doía no peito quando respirava, garganta seca, teve enjoo,
olhos lacrimejando, falta de ar, enfim, várias pessoas sendo medicadas nos locais aí, nos postos de saúde, hospitais. Queria que você falasse como é que está sendo esse atendimento, né? Se realmente eles foram bem atendidos, esses moradores. E também essa questão, existe o momento em que aconteceu, né? Esse fato. Só que pode existir essa questão crônica também, de muitos anos expostos, né? Há tantos anos expostos essa química, né? Que está se exalando aí por essa multinacional. E os pesquisadores estão realmente muito preocupados e é preciso fazer realmente muitas pesquisas para saber, né, o efeito, quão profundo está sendo nesses moradores, né, Daniela? Isso, olha, em relação a essa assistência, pelo que a gente acompanha, tem sido feita uma assistência, né, para essas pessoas nas unidades. A gente sabe que muitas pessoas não sentiram naquele momento as reações e tudo mais, mas depois já teve relato dessas pessoas que já começaram realmente a ter esses sintomas de ardência nos olhos, a coceira na pele, a falta de ar, né? Porque mesmo que tenha acontecido a explosão ali, pá, acabou, não, ele continuou porque a fumaça vai se estendendo. Inclusive a gente recebeu imagens de um igarapé, né, que passa bem por lá, próximo à comunidade, e ficou, nossa, muito realmente impactado por conta daquilo. Esbranquecido, né, Daniela? Esbranquecido, a gente fica observando, nossa, mas realmente isso aconteceu? A gente observa as fotos, né? A gente fica até assustado quando, até um entrevistador falou, né? Ele disse, parecia um filme assim de terror, quando a gente viu todo aquele processo e depois a gente vai olhar no outro dia como é que tá o nosso igarapé. E aí também as populações que precisam daquela água, né, querendo ou não, para se manter, não vai ter mais como consumir, porque ali já está totalmente tóxico, né? Então é uma poluição pelo ar, é uma poluição pelos rios, né? E infelizmente, mas em relação a essa assistência, pelo que a gente tem acompanhado, está sendo bem feita, até onde a gente sabe, né? A gente sabe também que é muitas pessoas que estão sentindo esses sintomas e realmente, como você falou, precisa de ter pesquisa. As pesquisas também não já foram feitas, algumas, creio eu, ali naquela região, inclusive a entrevistada aqui que conversa com a gente no Movimento pela Soberania Popular na Mineração. E, infelizmente, a gente precisa se juntar para poder, né, relatar o que tem acontecido, não somente em Barcarena, mas em outros territórios também da região amazônica. Eu costumo dizer que quando esses projetos eles são instalados, né, e acontece algo assim que a gente sabe que vai acontecer, né, a gente não quer dizer que a gente está desejando o mal, mas infelizmente quando uma empresa dessa se instala em um local de um território, de uma comunidade tradicional, de um bairro também, como é o caso ali de Vila do Conde, a gente sabe que isso pode acontecer, mas elas, infelizmente, elas não estão nem aí, né, para esse processo. Eles querem, na verdade, que as pessoas saiam daquele local para dar espaço para sua empresa. E a gente fica triste com relação a isso. Oi? Desculpa, acho que eu te interrompi. Não, gente, eu só fico lamentando realmente pela situação das pessoas que moram ali, né? Eu moro em Santarém, no oeste do Pará. Barcarena, nossa, é um pouco mais distante daqui da gente. Mas o Pará, a gente, ao mesmo tempo que é tudo muito longe, muito distante, as problemáticas são as mesmas, né, em territórios aqui. Não, eu estava falando o seguinte, eu acabei te interrompendo porque a internet é assim mesmo, né? Enfim, a gente está vivendo uma nova era, não é? Então, só que a gente tem que aproveitar exatamente esse recurso. Sei que você também tem um cachorro aí que está latindo, não é isso? Muito. Quem que é esse amigão? E não é meu, é dos meus vizinhos, mas tudo bem. Tudo certo, tudo tranquilo, tá dando para as pessoas acompanharem direitinho aqui, Daniela. E a água potável, né? Tem locais que está comprometida a água também para as próprias sobrevivências? Olha, como eu já tinha falado daquela situação, né, do próprio morador ter relatado para mim, né, porque a gente produz o material para o rádio, então a gente conversou pelo WhatsApp e ele me mandou as fotos e eu fiquei, nossa, se a população que mora ali naquele local se mantém somente com essa água, né,
Nem todo mundo, né? Porque a gente sabe que tem esse processo de saneamento e assistência em alguns bairros, né? Em algumas cidades. Infelizmente, alguns são bem precários, mas a gente vivendo e é isso, né? Brasil, vamos. Mas em relação ao igarapé, nossa, eu não consigo assim nem descrever a imagem. É aquela, como você falou, tudo esbranquiçado. Como é que a gente vai consumir aquela água, né? Daquele igarapé? Mas eu penso que também elas estão sendo assistidas, né, pela prefeitura de Barcarena, porque é necessário e tem que ser óbvio, né? O poder municipal, o poder público, ele tem que agir nesses momentos, não só nesses momentos, né? Em todos os momentos, assim. E Isso, Daniela. E, bom, enfim, só para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouco dessa empresa, né? A Imeris, ela está no Brasil desde 1996, né? Ela está presente em 50 países, tem sede em Paris, né? Opera aqui no Brasil, no Pará, São Paulo, Espírito Santo, né? E ela possui aí uma planta de beneficiamento de caulim, não é isso? E criou isso, esse monopólio, essa extração, o beneficiamento dele na Amazônia. O caulim, para quem não sabe, né, é o minério composto por silicatos hidratados de alumínio, não é isso? Como a caulinita e a aloicita, e também apresenta características especiais que permitem a sua utilização na fabricação de papel, cerâmica e tintas. Aproveitando já esse momento, inclusive para informar quem está acompanhando, né, o que é que ela produz. E se fala também, como você falou, acontece aqui no Brasil. Na França não deve acontecer isso, né, Daniela? com certeza não, com certeza não. Na fala do deputado, ele até falou isso. Você vai lá na França, você não vai ver uma empresa se instalar nessa situação aqui. Então, como você falou, ela exporta, né, ao mercado internacional esse produto e a gente nem fica com, às vezes a gente nem não sabe nem o que é o produto, a mineradora tá no local, mas a gente não sabe nem a população às vezes não sabe nem qual é o produto que ela faz e tudo mais. E às vezes nem somos beneficiados com esse produto, infelizmente, como é o caso de outras mineradoras aqui na região, que tudo é exportado para fora, grande parte desses produtos, e a gente fica aqui realmente, infelizmente, com os danos socioambientais e de saúde. Então é necessário realmente que o poder público, o governo federal, todo esse âmbito político e também a sociedade civil organizada se mobilize para a gente poder fazer alguma coisa. E dizer que aqui na Amazônia nós não somos um quintal, nós somos um coração de mãe, né, que recebe todo mundo. Mas não é de qualquer forma que tem que ser feito, né? Não é tudo assim, bagunçado, né? Chegar aqui, vai, tira o produto e leva para fora. Não. É bem nesse processo mesmo que a gente avalia. A gente tem que aprender muito com os povos indígenas. A gente nem falou ainda das suas raízes, né? Enfim, mas a gente, numa próxima oportunidade, vai conversar de novo com ela. A gente tem muito a aprender aí com os povos indígenas, né? Com certeza. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais ribeirinhas aqui da região quilombolas, eles nos ensinam muito todos os dias. E eles são os defensores e defensoras, né, dessa grande floresta que nos mantém. Muito bem. Daniela, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada. Você é muito jovem, você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, né? Me formei em 2017, 4 anos. Que maravilha. Olha, foi um prazer conversar com você, viu? Um forte abraço e vamos continuar aí te dando aí a solidariedade necessária, né? Que vocês precisam, esse apoio, né? De nós aqui que estamos aqui em São Paulo, mas com os olhos e o coração voltados aí para a Amazônia, com certeza, viu, Daniela? Com certeza, obrigado muito pela oportunidade. É importante que a gente leve realmente aquilo que está acontecendo aqui na nossa região amazônica para vocês aí que estão nesse território, nessa imensa cidade, São Paulo, e saber que nós, né, dependemos um do outro, não importa nossas regiões. Nós dependemos de vocês, vocês também dependem da gente que moramos aqui na região amazônica e também não falar somente das coisas ruins que acontecem, porque aqui na Amazônia a gente tem muita coisa boa, viu? Com certeza, Daniela. Foi um prazer, viu, falar contigo. Um beijo.
Beijo, até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com a Daniela Pantoja, jornalista, representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração e do Movimento Tapajós Vivo, Santarém, no Pará. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.